Bom, aqui está um, um vidro. Um vidro desses aí que a gente usa, compra um produto, lava o vidro. Pode ter vindo aí nesse vidro um doce de leite, uma ameixa, algum outro produto comestível, né? E aí aqui em casa a gente lava e usa como copo. Eu uso como copo e acho muito bom. Às vezes você está com sede e ele pega uma quantidade grande de água. Ó, uma quantidade grande de água. E para quem está com sede isso é muito bom. A questão é, quando você busca a Deus, veja que ele está com um pouco de água no fundo praticamente, né? Ele está com um pouco de água no fundo. Não está cheio, mas tem água. E se eu continuar colocando, ó, vamos perceber que a água está aqui. Se eu continuar enchendo, a água vai vir para cá, para cá, para cá, até que chegue a esse ponto onde eu posso ou não somente beber, mas também transbordar e dividir com quem também esteja com sede. O ponto principal desse vídeo é: eu tenho de Deus à medida em que eu me dedico, a Ele. E a maioria das pessoas, elas fazem o seguinte: elas não vão depositando água aqui dentro, elas vão vivendo as suas vidas do jeito que querem, muito embora saibam que vai chegar uma hora em que vão ter que se apresentar inevitavelmente diante dele. Essa é a realidade. Mas as pessoas vão vivendo do jeito que elas querem, não buscam a Deus, não querem saber de Deus. Na realidade, na prática é essa: as pessoas não querem saber de Deus, tá? Muitos até que se dizem santos hoje não querem saber dele, querem saber do que ele pode dar, o que ele pode oferecer. E a verdade é que quando chegar o momento em que todos tiverem que se apresentar diante dele, a maior parte das pessoas nem isso aqui de água vai ter. Nem isso de água vai ter. Isso de água vai ter. Vão estar secos, vão estar vazios, não vai ter água lá dentro. E a água, assim como o sangue, representa a vida de Deus. A água representa o rio que desce do trono de Deus. Jesus é a água da vida. E se você não está cheio dessa água, se você não busca essa água, se você não se enche dessa água, nem um pouquinho, entenda, assim como ele é água, ele também é fogo consumidor. Quando um fogo muito avassalador, muito quente, vamos pegar como exemplo esses incêndios que tiveram aí por último aí, no Havaí, por exemplo, devastou o Havaí inteiro, que é uma ilha, né? Tivemos incêndios também nos últimos anos na Austrália, morreram centenas, talvez milhares de animais. Então, o fogo consumidor, isso representa bem o fogo consumidor, consome tudo. Aí você pensa, quando alguém se apresentar diante dele que não tiver nem um tantinho assim, a verdade é que deveria estar cheio, tá? Quando não tiver nem um tantinho assim, o que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Serão consumidas. São aqueles que dirão assim: Senhor, mas Senhor, que é isso, Senhor? Não faça isso, Senhor. Não faz isso não, Senhor. Eu tenho vivido na tua presença, eu tenho orado, eu curei enfermos, Senhor,
Eu profetizei no seu nome, Senhor. Eu participei de todos os eventos que teve lá na minha igreja. Eu participei. O Senhor viu, Senhor, que eu participei de todos os eventos. Diante do fogo consumidor, diante daquilo que era realmente necessário fazer durante os meus dias e que eu sabia que era para fazer e que eu não fiz, isso se torna inútil. Isso é palha para ser consumida pelo fogo. E assim como quando Elias orou e o fogo desceu do céu e lambeu o altar e também a vala que foi cavada em volta, cheia de água, o fogo queimou toda aquela água que estava ali. Aquela água era uma água que foi colocada ali para provar se a presença de Deus estava realmente sobre a vida de Elias. E o fogo consumidor veio e mostrou para os profetas de Baal e da deusa Azerá que estavam ali que só existe um Deus. E as pessoas insistem em brincar com a presença desse Deus. Eu tenho acompanhado pessoas, para quem não sabe ainda, eu trabalho na área da saúde, eu tenho acompanhado pessoas que em seu leito de doença ou de doenças se arrependem e reconhecem que não deveriam estar vivendo da forma em que estavam vivendo até aquele momento. E pela misericórdia de Deus, eu tenho tido a oportunidade de conversar, evangelizar e também, por muita misericórdia de graça e graça de Deus, não mérito meu, tá? Pelo próprio Espírito Santo, eu tenho tido a oportunidade de reconduzir essas pessoas a Deus. Diferentemente de quem consegue viver a vida inteira sem essa presença, levando até o ponto em que aquele que é o autor e consumador da nossa fé vai consumir tudo, não vai sobrar nada. E se você não tiver o que apresentar, sucumbirá ao fogo. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Então, por que você, ao invés de viver do jeito que você acha que deve viver, do jeito que você acha que vive, do jeito que você acha que quer viver, por que você não decide logo viver do jeito que ele quer que você viva? Se você tem recebido todos esses avisos, todos esses sinais e tudo isso que ele tem te dito durante todos esses anos, inclusive para te proteger, a verdade é essa, Deus quer proteger você num final terrível. A intenção de Deus é ter muitos filhos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O nosso pecado destruiu Jesus na cruz. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Aí hoje, eu insisto, ao invés de viver do jeito dele, eu insisto em viver do meu jeito e viver conforme eu quero e conforme eu posso gerir a minha própria vida. E na verdade, se eu ficar gerindo a minha própria vida, eu vou somente sugerir e gerar sobre a minha própria vida sujeiras físicas, mentais e espirituais. Haja vista nossa sociedade que nunca houve uma geração onde tem mais pessoas doentes espiritualmente, mentalmente e fisicamente como essa nossa atual. Então a minha sugestão para você que está vendo esse vídeo, que quiser, tá sendo obrigado. Isso talvez não seja informação relevante, talvez até para você mesmo, mas você que acha que isso é uma informação relevante, que alguém pode acordar, que alguém pode ser alertado ou alertada, que alguém pode mudar a rota, mudar a trajetória por causa de um simples potinho desse de vidro com um pouquinho de água no fundo. Compartilhe esse vídeo.
Faça com que mais alguém acorde, porque vai chegar o dia em que o autor e consumador da nossa fé vai chamar cada um para se apresentar diante dele. É por isso que é importante você estar buscando, ao menos, um pouquinho por dia e praticar aquele pouquinho, até que esse pouquinho cresça, cresça e cresça e cresça e cresça até transbordar. E aí, se você conseguir chegar ao ponto de transbordar, você vai influenciar as pessoas para que elas sejam salvas. Já ouviu o termo influenciadores digitais? Pois é. Sabe o que nós somos? Influenciadores espirituais.